Vamos tentar agora ter uma palavra aqui com o Wellington de Oliveira. Ele é um cientista, ele tem um trabalho muito bacana. Ele está, acho que, falando do laboratório dele. Eu vim a conhecê-lo há não longo tempo e já pegamos uma amizade muito bacana. A gente passa horas e horas ao telefone trocando ideias e é muito satisfatório. Wellington, é a primeira vez que você está entrando aqui, então é normal. Você parece que tem uma pergunta aí para falar com o Conrado, não é isso? Então, apesar que não faz parte dessa matéria, Conrado, mas eu acho que nada impede, porque nós ficamos a desejar da matéria passada que não deu para entrar um bloco de perguntas. Então, aproveita aí, Wellington Oliveira. Wellington, vou abrir o seu microfone, meu amigo. Primeiramente, boa noite. Tudo bem, pessoal? É maravilha. Obrigado aí pela presença, Wellington. Aqui, você tem alguma perguntinha aí para fazer, Wellington? Fica à vontade. Tenho sim. Gostaria de fazer uma pergunta ao Daniel Conrado, né? Eu assisti a última live do dia 7, ele tocou sobre o assunto de Nikola Tesla. E, entre elas, ele falou sobre muitas coisas, né? Inclusive sobre a energia de ponto zero, né? A energia fria, energia livre, né? A pergunta é, ele também comentou sobre o Vivekananda, né? Que seria um suposto guru do Nikola Tesla. Aqui, só trazendo o contexto agora. Aí você agora no início da live fez uma apresentação de uma nave, de um fato ufológico, de um objeto, de um UFO. Levando em consideração todo esse trabalho de tecnologia de Nikola Tesla e os registros que a gente também tem tido as civilizações do Egito e outras coisas mais, não seria possível pensar que o Nikola Tesla, de repente, teve algum contato com inteligências fora do planeta, inteligências não humanas, entidades não humanas? Essa é a minha pergunta. Sim, com certeza, Wellington. Inclusive, especula-se que se o próprio Tesla não seria ele mesmo um extraterrestre, com alguma missão aqui na Terra, né? Como ele descrevia que recebia as informações, a gente pode pensar algumas coisas a respeito. Ele dizia, primeiro, que ele tinha flashes, assim, clarões muito fortes, né? E aí vinha para ele, né, se ele estava tentando ver alguma resposta, alguma solução para algum problema, vinha para ele uma solução transformada em forma de uma máquina, um invento, alguma coisa, e vinha em 3D para ele. Ou seja, ele enxergava a totalidade daquela máquina, né, ou seja o que fosse, e ele inclusive, como era em 3D, ele conseguia virar na cabeça dele para olhar por todos os ângulos. Então, o que a gente pode concluir disso aí é que vinha pronta, né, esse invento. E aí, como ele conseguia enxergar na cabeça dele, sob todos os ângulos, ele sabia tudo que estava ali dentro, ele já partia direto para construir esse invento, essa máquina, enfim, esse mecanismo, e só depois, então, que ele ia escrever a respeito, que ele ia registrar, né? Porque normalmente o que se faz é assim, tu registra, né, faz lá a invenção e tal, no papel, e depois tu vai para a construção. Ele pulava essa parte. Como vinha pronto na cabeça dele, ele ia lá e construía, né, porque ele sabia todos os detalhes, e aí depois é que ele ia descrever o que era aquela máquina. Então a gente vê assim que ele recebia realmente de alguma, né, ou ele era o próprio ET, ou ele recebia de alguma consciência mais avançada
ele recebia todas essas informações que permitiram que ele tivesse todas aquelas patentes, né, de invenções, de tudo que é tipo de coisa, e assim, avançadíssimo no tempo dele. Ele falava já em computação, ele falava, né, talvez não com esses, né, com esses termos, mas ele falava já, né, de informática. Ele criou o controle remoto, ele criou aviões, ele criou helicópteros, inclusive. Eu vi uns modelos de helicóptero que ele fez, carros já usando a energia em 1900 e pouco. Então, assim, eu acho que está assim, bastante coerente dizer que ele tinha, sim, contato com seres de outros orbes, né? A gente não sabe se de outra dimensão, de outro planeta, de alguma coisa, alguma consciência mais elevada que trazia para ele essas invenções. Daniel, posso Diga. complementar? Com certeza. Pode. Opa. O Tesla, o Nikola Tesla, é considerado dentro da espiritualidade como um andarilho. O que é um andarilho? É um espírito, um ser proveniente de outro planeta que reencarnou aqui para trazer um conhecimento, no caso dele, na área da ciência. Alguns vêm na área da medicina. E trouxe esse conhecimento que não foi colocado em prática por interesses econômicos da época, que já é outra história, né? Iria contrário a muitos interesses econômicos. É por isso que ele tinha essa facilidade de contato com seres que eram originariamente da esfera de onde ele veio. Isso é considerado, um consenso entre as várias, os ramos da espiritualidade, que ele era um andarilho. Certo? Isso. Uma das coisas, como tu falaste, né? Tá, só para complementar ali, já liberamos para o Carota. Só para complementar os interesses econômicos, né? Um dos interesses que foi fundamental para que ele não conseguisse completar o trabalho dele foi que o J.P. Morgan, né, ele era proprietário de minas de cobre para fazer fios de cobre para transmitir energia, né? Então, evidentemente que ele não ia querer que o Tesla inventasse e tornasse público e implementasse a transmissão de energia sem fio, né, que era o que ele estava experimentando lá na Torre de Radcliffe. Né? Então ele nunca, jamais ia deixar o cara fazer sem fio. Mas fala aí, Carota. Daniel, tudo bom? Eu ia perguntar para ti, né? Qual que é a grande coincidência de Arquimedes, Newton, Einstein e o Tesla, né? Que é o mais comentado do assunto, que é o mais injustiçado, né? É o mais injustiçado. Qual que é e Michelangelo? E outros, né, na verdade. O que você acha que tem esses 6 têm em congruência? O que eles têm igual? Você sabe? Não só Tesla. Tesla é um deles. Foi um deles, né? Uhum. O que eles têm em comum? Que eu me lembro, Arquimedes, eles estavam à frente do seu tempo, né? Sempre com ideias novas e coisas novas. Eu me lembro muito, assim, do Da Vinci com aquela máquina, tipo um helicóptero que ele fez lá, que era para... Era um brinquedo chinês, que ele copiou. Era um negócio assim. Não foi ele que criou, não. Ele era um copiador. A questão, assim, todo grande inventor da humanidade, ele tinha o que vem de cima para baixo. A questão de você enxergar a peça 3D, exatamente. Eu também sou inventor, eu sou muito longe desses caras, eu sou bem pequenininho. Mas o que você comentou é muito verdade. A gente imagina a coisa antes, na tua frente, e dá um jeito daquilo acontecer. Por exemplo, Arquimedes criou a primeira máquina de virar, ele protegia castelos contra armadas da marinha. Então ele desenvolveu uma máquina de cima para baixo. Você tendo essa abertura, você consegue criar e melhorar coisas. Ninguém cria nada, cara. Tá tudo criado. A gente só melhora, né? Então, vamos lá. O Tesla, ele fez lá por uma gaiola de Tesla. É um cara que entendeu muito de eletricidade, resistência, capacitância, indutância, impedância, tudo isso que é concância
é o cara que desenvolveu essa coisa e enrolou, né? Por isso que a gente tem aí, enfim, e todos, o que eles têm muito em comum é isso, é algo que não veio deles, que a gente que não conhece, a gente fala, puta, é algum espírito, enfim, eu não concordo, porque eu vivo isso. Você tem que estar realmente aberto. Agora, se o que eu não sei explicar. É um dogma. Para mim é um dogma, ok? Mas realmente você tem que estar aberto, você sente, constrói e desenvolve. Então foi só um aditivo do complemento do. Quando fala de Tesla, eu mexo aqui, cara. Né, que é o meu grande herói, cara. Sim. E tem também um fenômeno, né, que existe, que é uma espécie de sincronicidade, que é o seguinte: às vezes as invenções elas aparecem para várias pessoas ao mesmo tempo, mais ou menos ao mesmo tempo, e essas pessoas começam a trabalhar em coisas semelhantes. Mas assim, ó, tem uma explicação para isso, que seria os campos mórficos, né? Que seria aquela transmissão do conhecimento por algum campo que existe, né? Que conecta todas as pessoas. Então a gente começa a captar essas ideias, essas noções que alguém pensou e tal, e começa a trabalhar com isso mesmo sem saber que o outro cara está trabalhando. É aquela história do centésimo macaco, né? Que tem aquela experiência dos cientistas japoneses com os macacos nas ilhas. Quando uma ideia começa, aí ela pode ser transmitida por meios que nós desconhecemos ainda, né? Como é que exatamente é feita essa transmissão. Então, essa ideia também, às vezes a gente se engana, né? Não, mas o fulano copiou do outro. Até pode ter tido contato, mas muitas das coisas, elas aparecem ao mesmo tempo, para várias cabeças, vamos dizer assim, no mundo, né? É um fenômeno que acontece também. E aí fica aquela briga, quem é que inventou? Foi o Santos Dumont, foi os irmãos Wright, foi quem? Né? Não, só esclarecer, posso esclarecer isso aí? Não. Que quem tirou do chão fomos nós. A gente que tirou por propulsão própria, né? Porque Santos Dumont tinha grana dos cafezais lá e junto com o motor alemão conseguiu tirar do chão. Os irmãos Wright catapultaram. Então era um brinquedão que eles inventaram e era planador. E também não tinha muita testemunha quando eles fizeram isso. Eles é que dizem. As invenções, na verdade, eu me lembro que quando eu estava falando sobre o Tesla, me perguntaram se foi ele que inventou o Wi-Fi. Não foi ele que inventou o Wi-Fi, mas ele inventou uma série de coisas e estudou, né, a transmissão de dados e tal, de forma que, a partir dos estudos dele, alguns cientistas australianos inventaram o Wi-Fi. Então, a ciência, na verdade, ela é um somatório de pequenas invenções que vão se juntando, e aí vai melhorando a coisa, vai melhorando, aí quando vê tem uma outra, né, tem um outro desenvolvimento nela. Então, todos esses que nós consideramos, né, os grandes inventores, na verdade, eles já trabalham também sobre coisas mais antigas que já foram sendo desvendadas, né, pelo ser humano. Então, só para lembrar isso aí, né? Também tem essa coisa da superposição de diversos tipos de inventos que vão ajudando um ao outro a melhorar. Sem dúvida. Bom, aproveitando, eu queria dar uma boa noite à Zulmira. Ela fez uma pergunta e foi muito bacana ela ter tomado coragem e ter vindo aqui num lugar que só tem marmanjo. Só marmanjo tem aqui. Então ela se tornou a nossa dama de honra. Então eu gostaria de dar a palavra para ela, para dar uma boa noite aí ao pessoal. E eu queria que ela fizesse aí a sua pergunta ou fizesse alguma observação. Então fica à vontade, Zulmira. Muito obrigado pela sua presença, tá? Pode pegar aí. Boa noite a todos. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta mais específica ao Tiago. De todos esses contatos que você teve, assim, você percebeu se esses seres, geralmente,
eles escolhem pessoas para serem contactadas, elas são assim, previamente escolhidas, até que desde que nascem, são pessoas já predestinadas a ter contatos, a passar por essas experiências, ou você acha que isso é uma coisa aleatória e que não tem nada a ver, a pessoa tem que ter assim, tipo, mais sensibilidade, ser mais assim espiritualista, alguma coisa assim? O que você acha de tudo que você já presenciou? Olha, Zumira, abduzidos geralmente são assim, tá? É uma coisa até pré-encarnatória. O cara, os abduzidos, eles vêm com uma missão, com essa missão, né, a abdução, a gente vai entrar no quesito abdução, que tem vários propósitos diferentes, mas um deles é, por exemplo, doação de óvulos, no caso do homem de esperma e tal. Isso é uma coisa pré-encarnatória, a pessoa não escolhe, não perguntam se ela está afim ou não, acontece, e eles geralmente chipam a pessoa para fazer um acompanhamento da vida dela inteira, e aí, enfim, isso tanto o pessoal lá do lado errado faz, como do lado da luz também faz, né? Isso é uma coisa recorrente, tá? Com relação aos contatos, os contatados é uma coisa um pouco diferente, tá? É uma coisa um pouco mais livre, mais convidado, né? É lógico que tem toda uma predisposição, que é o que eu falei aí durante um bom tempo aí no meu discurso. E daí, enfim, vai do que eu percebo, do que eu já estudei, do que eu já me envolvi com o assunto, vai muito da sua predisposição mesmo, né? Se você se envolve com o assunto, se você é uma pessoa que está mais preocupada em servir, em melhorar como ser humano, enfim, todas essas questões são levadas em consideração, né? Então, fica uma coisa muito mais, eu diria opcional mesmo, né? Ela pode acontecer ou pode não acontecer. Eu já ouvi de alguns ufólogos um pouco mais espiritualistas que esse contato pré-2000 ele era mais fechado. Ele acontecia com quem tinha que ter que acontecer, sabe? Era uma coisa muito mais fechada. A partir de 2000, eles abriram mais nesse sentido que eu estou falando, né? Seja através da mediunidade, da paranormalidade, se a pessoa tem uma predisposição assim mais dessas coisas que eu falei, disso que eu tenho conhecimento, tá? Não estou querendo excluir o resto do mundo, não. Ele acontece, tá? E eu acho que, no meu caso, me ponho um pouco mais como prova disso, porque até eu tenho 33 anos, e até os meus 29 eu era uma pessoa, assim, bem comum, né? Eu gostava dos assuntos, eu gostava da espiritualidade, mas eu não me envolvia tanto, assim. Eu falei que eu li o Livro dos Espíritos com 16 anos, então, desde então, eu já estudava o assunto, eu sempre me interessei, sempre procurei melhorar quem eu sou e tudo mais, mas eu me envolvia bem pouquinho, né? Era muito mais na teoria. Quando eu comecei a ver com a prática, aí a coisa explodiu, né? E aí foi muito rápido, né? Mas eu acho que é mais nesse caminho, entende? Entendi. Tá bom. Muito obrigada. Nada, imagina. Giovanni, quer completar alguma coisa? Sobre o Olha, assunto? a questão de extraterrestres e espíritos de luz e extraterrestres evoluídos no sentido do bem, do amor, enfim, da luz, as coisas são muito parecidas, porque tanto espíritos superiores se comunicam mentalmente, como é assim, ele projeta e você tem a frase que ele falou dentro da tua cabeça, né? E você pensa e ele lê. Os espíritos superiores são assim, extraterrestres são assim. Eu estou falando daqueles voltados para o bem e para a luz, né? Então tem muita similaridade, sim. E a mediunidade, a mesma mediunidade que serve para contactar um espírito, contata um extraterrestre. Só que os médiuns espíritas, eles ficam muito presos, porque se eles falarem isso dentro da casa espírita que eles frequentam,
o próprio diretor espiritual vai dizer que ele está com o obsessor, vai afastá-lo do trabalho. Então é melhor ficar quieto. Você quer ter mais contato com extraterrestres? Vai na Umbanda. Vai na Umbanda, eles trabalham com extraterrestres direto. Direto. Porque quando vai combater esse pessoal que está lá na treva, que são seres exilados de outro planeta que ficaram lá pelas coisas que fizeram, você tem que chegar lá com um nível equivalente. Então vem a estrutura de apoio dos extraterrestres. A coisa é bem nesse nível. Nesse contexto da ciência, do avanço científico, de algo que é criado, também tem um fator. Eu vou pegar o caso de Einstein, que foi considerado um gênio, né, século passado. Vamos voltar para a antiga Grécia. Antes de Jesus, 300, 400 anos lá. Ele era um filósofo daquela turma chamado Demócrito, que não ficou tão conhecido porque ele estudava uma coisa chamada aliatons, que eram os átomos, a menor partícula que se dividia em matéria naquela época. Esse cara já estudava isso naquela época. Como Einstein, ele já chegou com um acervo mental muito grande. Então a gente também tem que levar em conta o histórico da evolução de cada espírito na área em que ele se dedicou. Né? Isso também conta. E também é um somatório, né, Edneu? É um somatório de coisas, e Giovanni também. As invenções, na verdade, eu me lembro que quando eu estava falando sobre o Tesla, me perguntaram se foi ele que inventou o Wi-Fi. Não foi ele que inventou o Wi-Fi, mas ele inventou uma série de coisas e estudou, né, a transmissão de dados e tal, e de forma que, a partir dos estudos dele, alguns cientistas australianos inventaram o Wi-Fi. Então, a ciência, na verdade, ela é um somatório de pequenas invenções que vão se juntando, e aí um vai melhorando a coisa, vai melhorando, aí quando vê tem uma outra, né, tem um outro desenvolvimento nela. Então, todos esses que nós consideramos, né, os grandes inventores, na verdade, eles já trabalham também sobre coisas mais antigas que já foram sendo desvendadas, né, pelo ser humano. Então, só para lembrar isso aí, né, também tem essa coisa da superposição de diversos tipos de inventos que vão ajudando um ao outro a melhorar. Giovanni, quer completar alguma coisa? Olha, a questão de extraterrestres e espíritos de luz e extraterrestres evoluídos no sentido do bem, do amor, enfim, da luz, as coisas são muito parecidas, porque tanto espíritos superiores se comunicam mentalmente, como é assim, ele projeta e você tem a frase que ele falou dentro da tua cabeça, né? E você pensa e ele lê. Os espíritos superiores são assim, extraterrestres são assim. Eu estou falando daqueles voltados para o bem e para a luz. Né? Então tem muita similaridade, sim. E a mediunidade, a mesma mediunidade que serve para contactar um espírito, contata um extraterrestre. Só que os médiuns espíritas, eles ficam muito presos, porque se eles falarem isso dentro da casa espírita que eles frequentam, o próprio diretor espiritual vai dizer que ele está com o obsessor, vai afastá-lo do trabalho. Então é melhor ficar quieto. O sentimento, ele é muito importante nessa questão de conexão, porque o sentimento vai ser aquilo que vai qualificar o pensamento, que vai emitir a onda de energia que vai ser captada. Então, a gente tem que ter sentimentos elevados no serviço ao próximo, no serviço a outrem, porque a gente tem que pensar que nem tudo que tem tecnologia e voa por aí são flor que se cheire. Então, é aquela máxima em todo o universo. Tudo aquilo que tem frequência elevada, os semelhantes se atraem, os diferentes se repelem. Por quê? O universo tem seres que servem ao próximo, servem a outro, a lei do amor, aquilo, e aqueles que servem a si mesmo. Apenas o egoísmo, o ego. Então, o sentimento que origina isso aí, que vai gerar o pensamento e a frequência, é que vai estabelecer a sintonia e vai fechar o contato. De que lado você vai ligar é aquilo que você carrega dentro de si. Isso aí. Bom, obrigada a todos, tá? Eu acho que valeu. Eu não sei se o Daniel está aí na agulha, se ele quiser também complementar. Obrigadão pela presença. E, gente, eu desejo aí um beijo no coração de cada um de vocês, legal? Tchau, abraços.
Yeah. 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 If I find my way home, yeah. This is the movement for those who